Essa é a Artamis Artane Pedrosa, né? Ela é a diretora desse museu Catetinho. E nesse momento ela vai nos dar umas explicações sobre a história desse museu, né? A Fundação Rápida Brasília desse museu construído, que eu sei, foi em 10 dias, eu estou impressionada com isso. E falar um pouco da sustentabilidade, né? Que o distrito, né? Como é que o distrito se compromete para que essa questão da sustentabilidade, né, seja preservada por tantos anos. A gente está numa edificação que ela é tombada. Então, o Museu do Catetinho é inaugurado em 1956 e em 1959 ele já é tombado. A gente tem um selinho lá na base, aquela plaquinha de Patrimônio Histórico Nacional. Aquela pequenininha preta. Então, a partir de 1959, ele é tombado a nível federal, ele passa um período ainda como do órgão federal, e aí ele depois passa, em 1970, para os órgãos distritais, né, para o governo do Distrito Federal. A edificação, ela mantém, principalmente por conta dessa questão da preservação do patrimônio cultural, ela mantém as características originais. A gente vai ter reformas e vai ter restaurações, né, com trocas pontuais de peças, mas a técnica construtiva ela é mantida, né? A edificação ela é construída como residência provisória, né? Então ela era um lugar para ficar o presidente durante a construção de Brasília. A sede do palácio ainda continuava no Rio de Janeiro, então lá no Palácio Catete, lá era a sede presidencial, mas aqui ficava como um ponto de apoio para o presidente e para a Comissão de Construção de Brasília. Então a diretoria da Nova Cap ficava pernoitando aqui também. Então esse espaço ele é um espaço que passa de residência a museu, nesse período de 60 anos, e hoje ele é como um museu-casa, então ele preserva a ambientação. A gente tem quarto de Juscelino e o escritório, com móveis originais e móveis que ambientam também a década de 50 e 60. E a gente também tem a cozinha com um espaço cenográfico. Os outros cômodos são objetos museais, né, que vão contar um pouquinho da história desses anos iniciais, né? Então, essa é a parte histórica que a gente, né, trata do patrimônio material. Como patrimônio ambiental, o Museu do Catetinho, ou Catetinho especificamente, ele foi construído na área que era uma sede de uma fazenda. Uma das fazendas que foram desapropriadas, né? Durante a exposição vocês vão conseguir ver isso, está bem autoexplicativo. Aqui era a Fazenda Gama. Então a gente já tinha uma área que já estava um pouquinho, né, digamos assim, acabada com pasto, né, que é exatamente a área de cerrado estricto sensu. Você vê que a gente vai ter as vegetações no meio, mas vai ter uma área de um gramado que foi inserido para gado. Isso em 1960. A partir do momento que se torna a residência do presidente, ela perde todas essas questões de fazenda, e a área de mata de galeria, que é um ponto que a gente não vai ter em outros lugares assim com frequência, né? A mata de galeria ela é uma mata que está próxima de nascentes, então a gente tem um olho d'água aqui dentro. Essa área ela vai ter essas árvores mais altas, né? Que destoam um pouco do que a gente está acostumado a falar quando fala de cerrado estricto sensu, mas é uma mata nativa, né? A gente vai ter poucas espécies arbóreas que foram inseridas, que são exóticas, na época que ainda era fazenda, depois não, foi preservado. Dentro dessa área de nascente, a gente tem alguns olhos, né, que a gente chama de olho d'água, né? E esse olho d'água ele também foi um dos fatores para que se construísse a residência aqui, que era para ter água, a gente tinha que ter água. Até hoje está preservado. Vocês ainda tem algum animal aí? Muitos animais. Como é que é a fauna? Muito animal. A gente tem aqui, o que acontece? Tem o alambrado, e esse alambrado, que vai ficar, não dá para ver direito, mas o alambrado ele está nas laterais. O alambrado ele vai proteger uma área de interesse ecológico, para que os animais não venham para cá. De vez em quando, eles ultrapassam, e aí a gente tem que chamar a polícia ambiental para poder cuidar, porque a gente está próximo. Aparece uma onça. Onça aqui dentro nunca apareceu. Por quê? Mas a gente tem, como essa área ela se estende, a gente deve ter uns 3 anos, teve um atropelamento de uma onça parda aqui, nessa pista que passa na lateral, que é o final da área de interesse do lado direito dela. Mas a gente vai ter, aqui dentro do museu, de ter entrada, a gente descobriu que era corte no alambrado, mandou a bandeira, a gente tem 3 bandos, né?
de bugio, que é aquele macaco maior. Agora de manhã tinham 20 pregos aqui, enlouquecidos comendo as frutinhas e brigando, que a gente tem muita fruta. O prego é bem comum. E são todos muito selvagens. Tem o sagui, a gente tem muitas aves, porque tem uma área aqui dentro do Brasília Country, que é o nosso vizinho, de soltura de aves que são apreendidas pelo IBAMA. Então elas soltam lá e eles vão ficando aqui pela mata e alguns permanecem. Então tem muito arara, assim, muito tucano. É uma área muito preservada e ela está com o ciclo né? todo completo. Então, eu sempre digo, principalmente para as crianças, né? A gente tem todos os alimentos ali. Então, é um ciclo muito completo. A gente vai ter desde a formiguinha, né? Que é o que a gente mais conversa quando a gente olha a formiguinha. Cuidado, que só ela que corta a folha. Se atropelar ela, eu não posso parar o meu computador para cortar a folha. E eles conseguem entender isso, de o que é a função de cada um dentro do ciclo da vida. Mas a gente tem de tudo aqui. De cobra, de coruja. Lobo-guará. Lobo-guará. O lobo-guará entrou uma vez aqui, a gente quase teve um troço. Porque ele entrou e ele é muito rápido. Sim. E até o pessoal conseguiu fechar o portão. Porque o nosso medo sempre é a BR. E se sair da BR, aí não tem jeito. Então a gente tem essa Capivara também por aqui. Capivara não. Não tem. Não tem área de muita água aqui. Mas a gente vai ter os menorzinhos, né? A gente vai ter a cutia, a gente vai ter muito tatu, tanto bolinha quanto maior. Então a gente vai ter alguns ratos, né, de campo. Tem alimento para todo mundo. Tem alimento para todo mundo. tem comida pra todo Realmente mundo. uma cadeia perfeita. A cadeia tá perfeita. A gente fala muito com os meninos, por exemplo, a gente tem uma área de piquenique e a gente pega que está fechada agora porque a gente tem e as árvores estão velhas, né? Elas chegaram no processo de senescência e algumas chegaram juntas, né? As irmãs. Caiu uma copaíba na casa que era administração, em dezembro, que são muito altas, uma copaíba de 23 metros, e ela derrubou a casa total. E aí já estava no processo de acompanhar, que ela estava, né, no finalzinho lá do ciclo dela de vida. E aí agora o pessoal fez um levantamento mais aprofundado para que não aconteça de novo, porque tem um risco de queda. Então tem algumas que estão com risco de queda, a Defesa Civil fez isolamento, e aí está no ponto de supressão agora, de algumas espécies que estão na senescência, né, no finalzinho do processo delas, para não ter risco de cair no histórico, né? Então, assim, tem todo um cuidado de manejo, né? A gente está com muita muda no meio, já fizeram a conta de quantas mudas tem embaixo dessas árvores que vão morrer, então tem todo um cuidado. E aí a gente fala sempre para os meninos da área de piquenique, ó, nada de dar nada de dar uma comidinha, porque senão depois o macaco não vai querer quebrar a casca do jatobá. É mais fácil um salgadinho. Verdade. Então é isso. Então, o museu ele cumpre essas funções, né? Tanto a função de preservação mesmo, quanto a função de educação. Educação tanto para os valores, né, que é uma questão importante, para que a comunidade esteja sempre presente, que são os olhos mesmo. A gente sabe que o museu está do jeito que está, que a gente tem uma comunidade muito ativa que visita o museu. A gente não está ao redor de ninguém, que é uma coisa que dá uma falta, né? Que está muito distante de todo mundo. A gente tem uma média de público de 4.000 pessoas por mês. Então, a comunidade está sempre presente. Aparece uma coisinha e fala, olha, a gente agora está com isso para a educação não formal, né? É importante a que gente tenha. sair dos muros e perceber a história, o nosso público escolar, ele representa 29% que nós recebemos. 29 e pouquinho por cento desse público que a gente recebe mensal é de público escolar, de todas as séries. Então a gente vai ter ali desde o iniciozinho, né, dos toquinhos com 4 anos, que são uma preocupação, até o pessoal da universidade, né, passando todo o ensino regular. Então a gente tem uma aproximação de trazer mesmo, de tirar dos muros, né, e fazer essa vivência. Mas isso é uma vivência muito rica. O aprendizado não só ocorre nas bancas das universidades. Que tipo de divulgação? Vocês fazem divulgação ou as escolas que entram em contato? Tem as duas coisas. A gente também tem tanto público que a gente seria espontâneo, né? Que entra em contato e fala, olha, eu posso ir, quanto um projeto que é Territórios Culturais, que entra em contato com as escolas. Esse Territórios Culturais ele é voltado para as escolas públicas. Então ele tem, hoje, acho que está em 4 espaços museais,
E aí fica um professor da Secretaria de Educação aqui. Então a gente tem aqui a Secretaria de Cultura, né? E aí com essa parceria entre as duas secretarias, um professor da Secretaria de Educação fica à disposição aqui para atender as escolas E a públicas. Secretaria de Cultura do... É a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Quem cuida é a Secretaria de Cultura. O imóvel é da Secretaria de Cultura. E aí tem um professor da Secretaria de Educação que faz... que faz o acompanhamento das escolas públicas. E aí ele sim, ele entra em contato. Porque tem um outro programa também da Secretaria de Cultura, que é o Cultura Educa, que ela fica responsável pelos ônibus. Então faz esse contato e aí o ônibus pega Uma a escola. estrutura realmente bastante Essa luta toda de organização, ela começa em 2019. É muito recente. A gente não tinha, a gente ainda tem uma pandemia no meio. A pandemia, o que foi que aconteceu? A pandemia a gente ficou virtual. Conseguiu fazer, inicialmente ficava de casa mesmo o professor. A gente chegou a atender 3.000, quase 4, foi 3.500 e pouquinhos alunos no 2021, se não me engano. 2020 foi menos, porque a gente já estava tentando se organizar. Então foi feito vídeo dentro do museu, que a gente chamou de rolê cultural, fazendo toda a visita. E aí depois conseguimos fazer com que as escolas colocassem o professor durante as aulas virtuais. Então a gente continuou mantendo a educação à distância. Que coisa boa. Pronto, isso aí realmente é Mas é assim, louvável, é né? uma equipe muito Porque foi pequena. como é que eu diria, meu Deus? Uma equipe muito comprometida, Sim. né? Como você está dizendo, uma equipe pequena, mas comprometida com a educação, né? Com esse espaço não formal, com essa educação, ainda em tempos de pandemia. A gente não perdeu o contato. Não Sempre perdeu o contato. Depois A gente nós voltamos e aí o professor dava aula de dentro da cozinha, pelo Google Meet. Pelo Google Meet. Que legal. Que coisa maravilhosa. E dava aula daqui da cozinha, porque as crianças não podiam ainda vir, né? E a gente já estava trabalhando. Mas assim, não parou. Não O serviço ele continuou. Essa estruturação toda do museu, ela começa em 2019. A gente tem tantas questões de educação, quanto as questões do espaço mesmo, de plano museológico, de mapeamento do acervo. Então, para a instituição assim, ficar mais forte, porque a equipe é pequena, né? Agora, fortalecendo com... Mas se fortalece com o público. Sim, né? o olhar sempre atento. Olhar sempre Agora assim, é bom para você dar uma olhada. Na exposição, a exposição ela vem agora em 2022. Que é uma das coisas que a gente tentou, assim. Tinha um discurso muito, né, hegemônico no museu, e a gente foi caminhando para fazer inserção de outras narrativas. Então é interessante que vocês deem uma olhada. E aí vão passando, ela é bem autoexplicativa mesmo. E aí depois, se for o caso, a Taivone está aqui, ela é aluna de História de nível superior. E o professor está por aí. Só em você nos receber. Eu saí ali para falar 2 segundos e falei, tem uma moça querendo falar com você.